Olá galera, meu grupo de cálculo numérico é composto pelos alunos Anderson, eu, pela Bruna, pela Júlia e pela Mariana. Somos estudantes de Engenharia de Produção e de Manufatura da Unicamp. A disciplina é Cálculo Numérico, ministrada pelo professor Aníbal Azevedo, e esse trabalho é sobre o módulo 2, que é referente ao tema zero de funções. O exercício desse módulo consiste em encontrar zeros de função de uma função previamente fornecida. Então, para isso, pegamos o RA do aluno Anderson e colocamos o programa que o professor disponibilizou. Dessa forma, encontramos que a função a ser estudada é x² menos 80x mais 3, onde o primeiro método é o método da falsa posição e o segundo método é o método de Newton. Na falsa posição, o ponto inicial que temos é menos 10 e 10, e no método de Newton, o ponto inicial é o zero. Bom, então vou explicar para vocês o método da falsa posição. Os dois primeiros tópicos a gente tem as condições desse método. Então, primeiro, o f tem que ser contínuo de A até B nesse intervalo, e o f de A vezes o f de B tem que ser menor que zero. Bom, então o nosso objetivo é achar a raiz da função. E como a gente vai fazer isso? A gente vai achar um A e um B, que quando a gente traçar uma estimativa linear, eles vão convergir em um único ponto de f de x. A partir desse A e desse B, a gente vai achar um valor xk. Esse xk é obtido através de uma média ponderada, que vocês podem ver no slide. E então, a gente obtém um f de xk e assim um f da raiz da função, que vai ser igual a zero. E a partir daí, a gente encontra a raiz da função. Agora, iremos achar o zero da função através de um código em Python. E para isso, a gente vai colocar primeiramente as bibliotecas que a gente vai usar durante o programa, que é a matplotlib e a NumPy. Em seguida, a gente vai definir a função, que a gente conseguiu anteriormente, e também os dados do enunciado, como intervalo, número de iterações e etc. Logo em seguida, a gente já coloca os nossos critérios para que seja um método de falsa posição. E esse comando aqui, o while, ele vai ser útil porque ele vai fazer com que o programa continue rodando até que os critérios sejam atendidos. Em seguida, a gente vai botar o nosso gráfico que a gente já conseguiu através dos dados que a gente forneceu anteriormente e das coordenadas que a gente forneceu anteriormente também. E logo após, a gente vai fazer com que o programa ele indique no gráfico os pontos x0, x1, x2, etc. Logo no final, ele vai colocar os pontos que a gente encontrou anteriormente, o x1, x2, x0, etc., no nosso gráfico. E com isso, a gente pode rodar o programa. Como vocês podem ver aqui no final, a gente tem os números de iterações, a gente tem as iterações e também temos o gráfico obtido, assim como os seus pontos. Bom galera, agora comentando sobre o método de Newton. O método de Newton nada mais e nada menos que um método do ponto fixo. O diferencial dele é que ele encontra pra gente uma função de iteração φ de x, de modo que a derivada de φ de x, quando substituída por σc, seja igual a zero. E σc é a raiz da função que a gente deseja analisar. É muito importante que essa função ela seja convergente, e para isso o módulo da derivada de φ de x tem que ser menor ou igual a m, que é menor que 1, para todo x pertencente ao intervalo centrado nessa raiz. Bom, mostrando na prática como é que funciona, a nossa intenção é encontrar a raiz dessa função azul aqui. Então, através do método de Newton, ele encontra para a gente uma reta tangente dessa função, de modo que essa reta tangente, quando interceptar o eixo x, intercepte exatamente sobre a raiz da própria função, que seria o σc. E para a gente encontrar essa reta tangente, a gente utiliza essa função de iteração aqui, onde a gente vai substituindo os valores de x de k e f de x de k pelos pontos correspondentes à função, de modo que ele encontra um valor de x de k mais 1 igual ao σc. Bom, a gente escreveu um roteiro relacionado a esse exercício sobre o método de Newton. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês pausem um vídeo, mas a Mariana vai explicar melhor na prática. Oi, eu sou a Mariana, então vamos começar aqui a fazer o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Depois a gente define a nossa função, aquela função que a gente obteve a partir do RA, e a derivada dessa função. A gente coloca aqui nessa equação. Depois disso, a gente define o intervalo do gráfico. Aqui eu escolhi o menos 10 e 10, porque foi o intervalo que a gente usou no exercício anterior, então a gente mantém o mesmo gráfico para que a gente possa fazer uma análise melhor. Depois disso, a gente vai plotar o nosso gráfico, com grade, com uma linha preta para fazer essa curva, com o título do gráfico e o título dos eixos.
Depois disso, a gente vai definir o x0, que é o x inicial, que no nosso caso é igual a 0 por causa do nosso RA. E depois disso, a gente vai definir também a precisão. A precisão, tanto do eixo x quanto do eixo y, é 0,01, porque foi definido no exercício. Depois disso, a gente vai fazer uma lista para armazenar os sucessivos valores que a gente for encontrando e vai tratar um pouco das iterações. A iteração inicial é igual a 0, e o número máximo de iterações que a gente pode ter é 20. Então, a gente vai somando e se chegar em 20, a gente para. Então, a gente vai usar aqui a função while. Essa função diz que, se a nossa função tiver uma precisão maior do que a precisão definida de 0,01 e um número de iterações menor ou igual a 20 iterações, que é o número máximo, a gente continua fazendo os cálculos. Então, a gente pega o x0 e vai colocar esse x0 no cálculo de xk, que é o método de Newton. A gente cria uma lista também para definir os valores de xk para ir adicionando esses valores. Se, em algum momento, a nossa precisão for menor do que a precisão definida, tanto no eixo x quanto no eixo y, a gente vai parar, porque a gente não atende mais o critério. Mas, se ela continuar sendo maior, a gente continua fazendo o nosso laço. E a gente vai definir que, então, o x0 vai passar a ser o valor obtido de xk. Então, a gente vai continuar fazendo o método de Newton a partir desse resultado que a gente obteve. E nisso, a gente vai somar mais uma iteração, porque é mais um ciclo que a gente está fazendo. Depois, a gente vai definir o ponto x, os pontos x que a gente vai encontrar. Então, para colocar isso aqui na curva, a gente precisa definir que vai ser uma bolinha vermelha e a gente vai definir o nome. Esse nome vai estar atrelado à nossa variável contadora. Então, vai começar com 0, daí vai x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Depois disso, é só a gente imprimir tudo, imprimir o nosso valor de xk, o número de iterações e a nossa precisão. E fazendo isso, rodando isso no gráfico, a gente obtém aqui esse nosso resultado. Comparando um pouco os resultados obtidos, a gente tem que no método da falsa posição, a gente teve que parar porque a gente atingiu um número máximo de iterações. E por isso a nossa precisão não é tão boa, ela está um pouco alta. E esse valor vai convergir para 8,963, e isso vai acontecer na iteração 24, mas a gente não saberia disso porque a gente parou na iteração 20. E no método de Newton, a gente obteve 0,037 como raiz, converge para esse valor em apenas uma iteração. E a nossa precisão ela é bem boa porque ela é bem pequenininha, então o nosso resultado é bastante preciso. Bom, uma coisa que vale a pena a gente conversar aqui é o porquê que a gente teve zeros diferentes. Por ser uma equação de terceiro grau, a gente tem 3 zeros. E desses 3 zeros vão depender do ponto inicial que a gente vai tomar. Então, no primeiro exercício, a gente usou o ponto inicial menos 10. E no segundo, o ponto inicial 0. Então, por isso que deu essa divergência dos pontos zeros que a gente encontrou. E qual método é melhor? Nesse caso, o método de Newton foi mais preciso e teve menos iterações. Então, nesse caso, ele foi mais proveitoso. O outro método, por mais que ele possa ter um resultado bom na sua 24ª iteração, é um número bastante grande de iterações. Então, o resultado dele não foi tão preciso quanto a gente queria. Então, nesse caso, o método de Newton atendeu melhor as nossas expectativas. Essa era um pouco da aula sobre o zero das funções. A gente espera que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês nas próximas aulas também. Tchau, tchau!